Bom, antes de mais nada, como você bem colocou, é importante as pessoas entenderem o que é a CGU, né? A sigla significa Controladoria Geral da União. Nós temos no Brasil os órgãos de controle a nível federal, estadual e municipal. Nós estamos falando de uma malha de organismos que cuidam do controle interno de combate à corrupção. O Ministério Público também promove o controle da corrupção, mas em outro nível. O Ministério Público investiga, reúne provas e leva à justiça pessoas acusadas de corrupção. Quando nós falamos de controle interno, de fiscalização interna, nós temos as 4 macrofunções. Então, nós temos a controladoria, a corregedoria, a auditoria e a ouvidoria. São as 4 macrofunções do controle interno. Então, a CGU, a Controladoria Geral da União, ela é, digamos assim, a pasta, o ministério que cuida do assunto anticorrupção a nível de governo federal. Mas existe um ponto, Jesus, que é muito importante salientar. Quando nós falamos de CGU, nós estamos falando de um ministério. O ministro-chefe da CGU, ele é nomeado e ele pode ser demitido da mesma maneira que o ministro da Justiça, que o ministro da Educação, que o ministro da Fazenda. Ele foi nomeado para o cargo e pode ser demitido do cargo. O que isso significa na prática? Que esse ministro ele não tem independência, ele não tem um mandato. O ministro tem independência. Eu acho que vamos tentar melhorar aqui a conexão com o Roberto Liviana, ele explicando para a gente aqui sobre essa redução do número de operações conduzidas pela CGU, Controladoria Geral da União, que tem, como ele estava explicando, um ministro nomeado pelo presidente da República para conduzir ali todas as atividades, todas as atribuições desse órgão. Acho que a gente conseguiu estabelecer aqui a conexão com o Roberto Liviano. Vamos colocar ele na tela aqui para eu saber que... Perfeito. A gente só perdeu o final aqui da sua explicação, Roberto. Pode retomar. Desculpe, gente. Então, estava explicando que, diferentemente de outras situações, um ministro do Supremo, um membro do Ministério Público, essas pessoas integram instituições permanentes e elas têm uma investidura, um compromisso com a instituição de Estado permanente. Um membro do Ministério Público é um concursado, ele vai integrar o Ministério Público em caráter permanente. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele foi nomeado, vai integrar o Supremo Tribunal Federal em caráter permanente. O ministro da CGU, ele é nomeado pelo presidente para cumprir aquela missão e pode ser demitido a qualquer tempo. O que eu estou querendo dizer com isso, Jesus? Ele é um homem de governo, né? Ele cumpre as determinações do governo. Talvez isso seja importante para se entender o porquê da redução das operações. O ministro da CGU, ele não está vinculado ao interesse da sociedade. O Ministério Público é uma instituição que atua voltada para o interesse da sociedade. O ministro da CGU, ele cumpre determinações do governo, ainda que haja auditores, ainda que haja todo o pessoal técnico da CGU, mas o ministro-chefe, ele é nomeado e demitido pelo presidente da República, é um organismo de governo, não é um organismo de Estado. Não há um mandato que confira ao ministro-chefe da CGU independência. Ele não tem independência nas suas funções. E aí nós precisamos lembrar do seguinte, Lula, quando assumiu seu 3º mandato, e a meu ver tinha uma grande expectativa para fazer desse um mandato histórico, depois de tudo que ocorreu nos anos anteriores, poderia entrar para a história, deixar um grande legado, construindo uma política pública anticorrupção que o Brasil nunca teve. No entanto, diferentemente disso, quer na sua diplomação, quer na sua posse, em momento nenhum, Lula pronunciou a palavra combate à corrupção. Em momento nenhum, Lula se comprometeu a este tema como prioridade de mandato. E aí o que ocorre? Redução significativa das operações da CGU. Né? O que
que nós podemos entender? Que tipo de interpretação podemos extrair daí, sabendo todos nós, sendo fato notório, que a corrupção no Brasil é grande, que a corrupção do andar de cima é grande e expressiva. E todos nós sabemos também que a expectativa da sociedade é que essa corrupção seja enfrentada com destemor, com rigor. Se a CGU diminui o número de operações, sendo o ministro-chefe um homem de governo e não a CGU uma instituição de Estado, a conclusão é óbvia. Não há vontade política por parte do governo em ter como prioridade o enfrentamento da corrupção. Não é necessário ser um mestre ou doutor ou PhD para chegar a essa conclusão triste, lamentável, porque se o número de operações reduziu, está reduzida, se a Secretaria de Combate à Corrupção, que era um órgão dentro do organograma da CGU, foi desativado, é porque esse assunto não é prioridade para este governo.